Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 35ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site www.quimicadoamigo.com.br e lá você tem informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, lá você encontra o nosso bloco 4 Dicas do Amigo, uma série de links interessantes, orientações de estudos e muitas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do seu lar, confere as suas respostas com os nossos gabaritos e na segunda fase do nosso projeto, confere com as nossas resoluções comentadas que serão postadas aqui também no nosso canal no YouTube. Dessa maneira, você aprende Química aí de uma forma completa, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa continuidade das aulas de equilíbrio. Já estamos acabando, tem só essa e mais uma. Lembrar que a gente viu aí muitas aulas de equilíbrio, são 10 aulas que a gente já viu de equilíbrio, agora a 11ª, na sequência da 12ª a gente termina aí esse nosso mini bloco de equilíbrio químico. Então na parte de físico-química aí, talvez o assunto mais importante, mais abrangente e mais cobrado nos nossos vestibulares. Hoje a gente vai ver sistemas tampão. O que vem a ser um sistema tampão? Vamos antes imaginar aqui 3 situações. Então você imagina que eu tenho aqui água pura. Qual que era o pH da água pura mesmo? Alguém lembra? Olha lá, o pH da água pura é igual a 7. Então você imagina que nesse sistema eu venho aqui e adiciono um ácido forte. Por exemplo, eu adiciono algumas gotinhas aí de HCl. O que vai acontecer com esse pH? Como aqui eu tenho uma concentração de H+ muito grande, eu vou deslocar o equilíbrio, o alto equilíbrio da água, né, o equilíbrio de alta ionização da água, e esse pH ele vai cair abruptamente. Esse pH vai para algo em torno de 2, dependendo aí da quantidade que eu adicionar de ácido clorídrico. Então, ou seja, o pH diminuiu bastante. Imagina uma outra situação aqui, eu continuo com a minha água pura, continuo aí com um pH igual a 7. Só que ao invés de adicionar ácido clorídrico, eu venho aqui e adiciono um pouquinho de base, de NaOH, uma base forte, hidróxido de sódio. O que vai acontecer com o pH aqui? O pH, ao invés de diminuir, o pH vai subir. E ele vai subir bastante, vai subir lá para uns 12, 13. Subiu muito, subiu aí, eu aqui desceu 5 unidades, aqui aumentou 5 unidades. Então você vê que qualquer adição de ácido ou base em um sistema normal, vamos dizer assim, ele causa grandes variações de pH. Um sistema tampão é como se eu fizesse o seguinte, ó, aqui eu tenho água pura com pH igual a 7. É como se eu tampasse a minha solução, por isso chama tampão. Isso aí vem do inglês buffer, né? Então a solução é um buffering, né? Um tampão. É como se eu tampasse isso aqui e eu tento aqui, ó, adicionar HCl. A variação de pH é tipo da ordem, vai cair, sei lá, para 6,92. Poxa vida, mas caiu só 0,08, isso cai bem pouquinho mesmo. Se eu adicionar aqui uma base, sei lá, adicionar algumas gotinhas de NaOH, esse pH sobe para 7,1. Então a variação de pH, quando eu tenho um sistema tampão, ela é muito pequena. Evidente que não é assim, ó, só porque eu tenho um tampão eu posso despejar 1 litro de ácido lá. Eu posso despejar 1 litro de base lá que vai resistir. Existe um limite. Mas o que acontece é que para pequenas adições de bases ou de ácidos, há pequenas variações no valor do pH. Isso tudo tem um limite, tudo bem? Mas são pequenas adições, vão causar pequeníssimas variações, ou seja, praticamente não vai variar nada. E você deve estar pensando, poxa vida, onde que eu tenho tampão? Eu encontro tampão no mercado para comprar? Não, você encontra tampão no seu sangue. O seu sangue é um sistema tamponado. Porque o que acontece? De repente você ingere um alimento aí que tem um teor de acidez muito alto, ou um teor de basicidade muito alto, muito alcalino ou muito ácido. As suas enzimas, elas trabalham, né, elas funcionam em pHs muito específicos, são faixas de pH muito pequenas. Se você adiciona, se você ingere algum alimento muito ácido, o pH do seu sangue ele poderia sofrer uma variação muito grande para cima ou para baixo. E o que ia acontecer? Ia inativar a ação dessas enzimas. Então o seu sangue tem um sistema tampão, justamente para que quando você tem alguma ingestão de algum ácido ou de alguma base em
pequena quantidade, volto a dizer, a variação de pH ela é tão pequena que não inativa, ou seja, que não inibe a ação das suas enzimas. Olha só que maravilha. Então o nosso sangue é um sistema tampão. Só daí já dá para perceber a grande importância que tem isso aí. Você deve estar pensando, poxa vida, mas o que é uma solução tampão? Olha só, solução, eu vou ter que ter lá algum soluto, eu vou ter que ter o meu solvente. Então, uma solução é alguma coisa preparada. Então a gente tem lá uma solução de HCl, uma solução de NaCl, uma solução de, sei lá, NaBr. Como que a gente faz essa solução? A gente adiciona o sal lá, mistura e maravilha. Uma solução tampão ela é um pouquinho diferente. Toda solução tampão ela vai ter sempre o seguinte: um ácido fraco mais um sal que tenha o mesmo ânion do ácido. Tudo bem? Então, olha lá, um ácido fraco com um ácido fraco com um sal que tenha o mesmo ânion. Maravilha? Ou então, a gente pode ter também uma base fraca. Olha lá. Uma base fraca e um sal que tenha o mesmo cátion da base. Tudo bem? Então é um ácido fraco com um sal que tenha o mesmo ânion do ácido, ou uma base fraca com um sal que tenha o mesmo cátion da base. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha só, eu posso pegar então aqui e montar uma solução tampão com HCN. Lembra lá que HCN é um ácido fraco, né? Lembra dos hidrácidos? Cloro bromiodo é forte, flúor é moderado e o restante são todos fracos, né, dos nossos hidrácidos. Eu posso preparar uma solução com HCN e NaCN. Olha só que maravilha. Então o que eu tenho aqui, ó? Um ácido fraco, tudo bem? Ó, o meu ácido é fraco e na minha base eu tenho o mesmo ânion do meu ácido. Dá para entender o que é isso? Então, ácido fraco e um sal que tenha o mesmo ânion do ácido. Ácido fraco e um sal que tenha o mesmo ânion do ácido. Já numa base eu posso, por exemplo, fazer com o NH4OH, que é uma base fraca, e eu posso usar aqui o NH4Cl, o cloreto de amônio. Então olha só, aqui a minha base, o meu hidróxido de amônio é uma base fraca, e olha só, o sal que eu estou usando tem o mesmo cátion da minha base. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses são dois exemplos de sistemas tampão. Vamos colocar aqui mais um exemplo? Por exemplo, ó, aqui eu posso ter o H2CO3, que é o ácido carbônico, e o bicarbonato de sódio. Olha só que maravilha. Lembra lá como que é o ácido carbônico? Ó, o ácido carbônico ele vai sofrer aqui a ionização, vai liberar H+, mais HCO3, HCO3-. Então olha só, eu tenho um ácido fraco e eu tenho um sal que tem o mesmo ânion do meu ácido fraco. Tudo bem? Muitas questões de vestibular, só para vocês terem uma ideia, é basicamente para você identificar um sistema tampão. Então você pode ter duas possibilidades, ó, não esquece disso. Ácido fraco e um sal que tem o mesmo ânion, base fraca e um sal que tem o mesmo cátion daquela base fraca que você usou. Tudo bem? Agora, na próxima lousa, eu vou te mostrar como vai funcionar esses dois equilíbrios aqui e por que quando você adiciona ácido ou base, o sistema dá conta de fazer uma regulação e a variação ela é mínima. Aqui nesse lado. Nesse lado aqui, a gente vai te colocar a equação para o cálculo do pH em soluções tampões. Olha só que interessante. E aí a gente finaliza a aula, beleza? Então eu vou dar uma licencinha, você copia o que você tem que copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos aqui agora com uma lousa nova, onde eu já coloquei na lousa aquelas soluções tampões que eu havia proposto aqui na lousa anterior. A primeira tinha sido o ácido cianídrico, que é um ácido fraco, e um sal que contém o mesmo ânion do meu ácido fraco. O que vai acontecer? Como isso aqui é um sal, ele é um eletrólito forte, ele vai estar totalmente dissociado. Então, esse NaCN, ele praticamente não existe aqui na solução, ó. Ele vai estar lá na forma de Na+, e Cn-, tudo bem? Já o HCN, ele é um ácido fraco, portanto ele vai entrar em equilíbrio e vai formar H+ e Cn-. A gente pode imaginar que o H+ e o Cn- formado aqui está em pequena quantidade, porque eu tenho muito HCN, eu tenho pouco H+ e pouco Cn-. Portanto, quando a gente for fazer continha,
todo CN- que vai ser considerado é o CN-, o cianeto proveniente do sal, tudo bem? Porque o proveniente do ácido está em uma quantidade muito pequena, porque lembra que ele é fraco? Tem que lembrar dessas coisas aí. Então agora vamos imaginar que eu adicionei uma base aqui, ó. Eu enchi de hidroxila. O que vai acontecer com essas hidroxilas? Com quem vocês acham que ela vai interagir? Ela vai interagir com esse H+ daqui, tudo bem? O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a concentração de H+ caia. E aí o que você espera? Que o meio fique muito básico. Só que olha só a jogada de mestre. Você não tem um montão de HCN aqui? Quando você tira esse cara aqui, lembra que você desloca o equilíbrio para cá? Você vai formar mais H+ e CN-. Então, pequenas adições de base vão consumir esse H+, mas vai ter um montão desse cara aqui para repor. Então, a variação de pH ela é praticamente nula. Ela praticamente inexiste. Então, quando eu adiciono uma base, eu vou consumir esse H+ daqui e ele vai ser reposto porque o HCN vai ter o seu equilíbrio deslocado aqui no sentido dos produtos. Tudo bem? Bem tranquilo de explicar isso aqui. Agora, imagina que eu adicionei H+ no meio. Putz grilo, agora eu adicionei H+. O que vai acontecer? Agora eu estou aumentando a concentração desse cara aqui. E aí você pensa, o que vai acontecer com o pH? Putz, o pH vai cair muito, porque você adicionou H+, olha só a jogada de mestre. Quando eu adiciono H+, eu estou deslocando o equilíbrio para lá, não estou? Ele teoricamente vai interagir com esse CN- e vai formar HCN. Só que lembra que eu tenho um pouquinho desse cara aqui? Poxa vida, o pH vai descer muito, negativo, porque olha só quem vai fazer a reposição do CN-. Então, na verdade, quando você adiciona H+, você está fazendo o H+ que você adicionou reagir com o CN- do sal e vai formar mais HCN molecular. Ou seja, a variação de pH é praticamente nula. Por quê? Porque você tem muito cátion aqui proveniente do seu sal. Por isso que a gente adicionou um sal, que tem que ter o mesmo ânion do meu ácido. Olha só, então o H+ que você adicionou interagiu com o CN- e formou HCN de novo. Ou seja, essa variação de pH aqui, essa variação da concentração de H+, ela foi praticamente desprezível. Você viu só que maravilha? Mesma análise a gente pode fazer aqui para os equilíbrios básicos. Olha só, eu tenho aqui uma base fraca e um sal com o mesmo cátion da minha base. Vamos supor que eu adicione aqui H+. O que vai acontecer quando eu adicionar H+? Eu vou consumir o OH-, ou seja, a concentração de OH- vai diminuir. Como eu estou tirando o OH- do meio, o equilíbrio vai ser deslocado para cá e eu vou repor esse OH-. Então, tudo que eu tirar, eu vou acabar repondo porque o NH4OH é uma base bastante fraca. Até aí, tranquilão, beleza? Então, variação de pH praticamente nula. Agora, se eu adicionar uma base nesse equilíbrio, olha só, eu estou adicionando uma base. O que vai acontecer? Eu vou, teoricamente, aumentar a concentração de OH-. Negativo, porque essa base, esse OH- que eu estou adicionando, ele vai interagir com o NH4+, ou seja, com o cátion amônio, proveniente do meu sal. Então, ao invés, olha só que interessante, eu vou deslocar o equilíbrio para cá. Eu tinha pouco desse, mas eu tenho um montão desse aqui. Então dá para eu adicionar base, porque ela vai interagir com o cátion do sal e vai formar de novo o meu NH4OH e a variação da concentração de hidroxila vai ser praticamente nula. Beleza? Tranquilo? Maravilha, então. Agora vamos para a parte de cálculo, cara. Vamos imaginar como que seria o cálculo do pH de uma solução tampão. O que você tem que saber? Você tem que admitir uma coisa aqui comigo. Vocês concordam que eu tenho pouco CN- proveniente do ácido? Então, todo CN- que eu tiver vai ser proveniente de quem? Vai ser proveniente do meu sal. Aqui embaixo, eu tenho pouco NH4+, tenho pouco cátion amônio proveniente da base, porque é uma base fraca. Então, todo cátion, ou seja, todo amônio que eu tiver vai ser proveniente de quem? Vai ser proveniente do meu sal. Tudo bem? Com essa ideia na cabeça, vamos fazer o cálculo aqui para a nossa primeira solução. Vamos estabelecer o nosso equilíbrio ácido aqui? A gente pode dizer, então, que o Ka vai ser igual a concentração de H+ vezes a concentração de CN- dividido pela concentração de HCN. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou isolar esse H+.
Beleza? Como é que eu faço? Eu vou manter ele aqui e vou passar essa fração que está multiplicando para lá invertida. Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. A concentração de H+, é igual. Olha só, o Ka estava lá, eu não mexi. Ka vezes, agora isso aqui eu vou inverter, né? Concentração de HCN dividido pela concentração de CN-. Tudo bem até aqui com essa passagem? Galera, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o log invertido, eu vou aplicar o colog, eu vou aplicar menos log dos dois lados aqui. Então o que a gente vai ter? Menos log da concentração de H+, que vai ser igual menos log do Ka menos log da concentração de HCN sobre a concentração de CN-. Tudo bem até aqui? O que a gente tem agora aqui? Olha só, galera, isso aqui tem que ser conhecido para você. O que é o menos log de H+? Não é o pH? Menos log de qualquer coisa aqui nos nossos estudos, a gente pode substituir pela letrinha P, que é do potencial. Então, menos log de H+, pH. Menos log de OH-, pOH. Menos log de Ka, pKa. Olha só que maravilha, então. Ao invés de menos log de H+ aqui, agora eu vou escrever pH. Ao invés de escrever menos log de Ka, eu vou escrever pKa. E aqui, ao invés de escrever menos log de HCN sobre CN-, eu vou trocar o sinal, eu vou colocar aqui mais log. Quando eu troco o sinal do logaritmo, eu tenho que inverter aqui a minha fração. E lembra que HCN é a concentração inicial do ácido e que a concentração de CN- é a concentração do sal. Lembra que eu falei para vocês que todo CN- que está participando aqui é proveniente do sal? Então a gente pode trocar e fazer o seguinte, mais o log aqui, eu não vou inverter? Então de onde veio esse CN-? Ó, é a concentração do sal. Não é verdade? A concentração do sal sobre a concentração do ácido. Maravilha, lá terminamos a nossa expressão. Essa expressão te permite calcular o pH de qualquer solução tampão. Beleza? Para o equilíbrio básico, é basicamente a mesma coisa. A gente vai escrever o Kb aqui, ó. Olha lá, Kb é igual a concentração de NH4+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de NH4OH. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o OH- agora, não é? Porque não dá para isolar o H+ aqui. Então, olha lá, a concentração de OH- é igual o Kb, tudo bem? Vezes o inverso dessa fração aqui, que é NH4OH sobre a concentração de NH4+. Eu vou aplicar o log em todo mundo, né, nos dois membros. Então aqui, ó, menos log de OH- é igual menos log de Kb, menos log da concentração de NH4OH sobre a concentração de NH4+. Beleza? O que a gente chegou aqui? Na mesma ideia, menos log de OH-, menos log de H+. O que a gente vai ter aqui no final? A gente vai ter a nossa expressão, que vai ser o quê? O pOH vai ser igual o quê? pKb mais, que eu vou inverter o sinal aqui. Olha só, esse NH4+, não é a concentração do sal? Lembra que a gente falou que todo NH4+ veio do sal? E a NH4OH não é a nossa concentração da base? Então, maravilha. É só a gente colocar mais o logaritmo da concentração do sal, porque eu inverti aqui, né? Sobre a concentração da base. Olha só que maravilha. Você agora tem também a expressão para calcular o pOH de um tampão básico. Se você sabe o pOH, você pode calcular o pH, porque pH mais pOH dá igual a 14, beleza? Agora, atendendo aí algumas sugestões de alguns alunos, né, que deixaram aí nos nossos comentários, eu vou na última lousa resolver um exercício sobre o assunto. Aguenta a mão um pouquinho aí e copia o que você achar necessário. Fala, meu povo, voltamos aqui agora para colocar em prática aí os nossos conceitos. Então, pegamos aqui um exercício, eu estou dando uma simplificada no enunciado, ele é um enunciado um pouco grande, mas as informações principais estão aqui. Então, olha lá, uma mistura de ácido lático, aqui eu estou abreviando, né, HLAT, né, para representar o ácido lático, é um ácido orgânico bastante fraco, né, então é um ácido fraco, e lactato de sódio é um sal com o mesmo
ânion do meu ácido, tudo bem? Lactato de sódio, Na-LAT. Em solução aquosa, funciona como solução tampão. Ponto. Uma solução contendo 0,12 mol por litro de ácido lático e 0,12 mol por litro de lactato de sódio tem qual o valor de pH? E aí ele me deu aqui o Ka. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro vamos tentar equacionar esse treco aqui, ó. Então, vamos lá. O nosso lactato de sódio, né? Ele vai... é o nosso sal, né? Então eu vou ter lá Na+, mais o lactato menos. E o nosso ácido lático é o nosso ácido fraco, então aqui eu vou ter H+, mais lat menos, né? Mais o lactato menos. Então aqui eu tenho um sistema tampão, é um ácido fraco e um sal contendo o mesmo ânion. Ele está mandando a gente calcular o pH, então a gente vai usar aquela nossa expressão, pH é igual o pKa mais o log da concentração do ânion sobre a concentração inicial aí do nosso ácido. Tudo bem? Agora é só a gente substituir os valores. Ó, ele não deu o pKa, ele deu o Ka. Mas o que é o pKa? Você lembra daí? É só você voltar na lousa anterior. O pKa é menos log do Ka. Então a gente pode continuar aqui, ó. pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 4, mais o log, aí vamos substituir, qual que era a concentração do ânion? Eu tenho que olhar, quando ele falou a concentração do ânion, eu tenho que olhar para a concentração do sal, é 0,12, 0,12. E a concentração do ácido também, ele deu aqui, ó, 0,12. Tudo bem? A gente vai fazer essa conta aqui, então ó, o pH vai ser igual menos log de 10 a menos 4. Olha, ele cai para cá e inverte o sinal, porque é menos com menos dá mais. Então isso aqui vai dar 4 mais... Quanto dá 0,12 por 0,12? Dá 1, né? Log de 1 é quanto? É 0, não é? Olha só que bacana. Então a gente vai ter aqui uma solução com pH igual a 4. Olha só que interessante, bem tranquilo de calcular, né? Ele deu todas as informações, a gente só substituiu os valores e a gente chegou aqui num pH igual a 4. Beleza? Pessoal, com isso então a gente finaliza aí mais uma aula aqui no nosso canal. Agora a gente está colocando aí um exercício no final para a gente poder pôr em prática o nosso conhecimento. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido. Se assim aconteceu, por favor, dê uma curtida aí, clique no botão joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação do canal, ajuda o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui, ou então mande um e-mail para mim, quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Acesse também as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/quimicadoamigo. Acesse também o nosso site www.quimicadoamigo.com.br. Baixe a lista de exercícios e tente resolver aí no conforto do seu lar. Tudo bem? Galera, no mais, o que eu tenho a dizer a vocês é que foi um imenso prazer gravar essa aula e eu digo beijo, tchau!